da parte de Deus. Sabemos que Ele só tem o melhor, mas nós precisamos buscar. E enquanto buscamos, esperamos. E essa esperança tem que permanecer viva até o momento da vitória. Todos nós aqui conhecemos essa mensagem que fala da mulher cananeia. Nós vemos a atitude dela, em primeiro lugar, de ir ter com Jesus, de ir buscar o socorro de Deus. Uma atitude maravilhosa. Porque o próprio Jesus, ele disse lá em Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós vemos aqui uma palavra afirmativa da parte de Deus: vinde, porque eu tenho a solução, eu te aliviarei. Essa mulher, ela fez o mais do que certo. Ela estava enfrentando o que? Uma tribulação terrível, aleluia, uma provação terrível, porque nós acabamos de ler aqui, ela dizendo que a vida dela estava miseravelmente endemoniada. Então ela estava em meio de uma batalha terrível. E então, irmãos, em terceiro lugar, ela usa a fé, a certeza, a confiança de encontrar com Jesus, porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que Ele tinha e tem o poder de resolver qualquer tipo de problemas em nossas vidas. Então, irmãos, para que a glória de Deus se manifeste na vida de alguém, tem que haver um movimento espiritual em nossas vidas. E todos esses movimentos que acontecem em nossas vidas são em meio às dificuldades, são em meio às provações e às aflições que vivemos nessa terra. Essa mulher, ela saiu ao encontro de Jesus porque ela estava passando por momentos difíceis. E todos nós, quando estamos enfrentando momentos difíceis em nossas vidas, nós se rendemos aos pés de Jesus, nós oramos, nós jejuamos, e por muitas das vezes até choramos, derramamos lágrimas diante dele, para que ele se compadeça de nós. 1 Pedro capítulo 5 e verso 7. Verso 6 em diante: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Essa é uma atitude perfeita. Esta manhã estamos aqui reunidos, cada um com uma finalidade, cada um com uma busca. E o Senhor, Ele pode e tem este poder de contemplar e abençoar a todos, porque este é algo que só pertence a Ele. Ele diz que todo o poder foi me dado dos céus e da terra, e Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece as nossas aflições, e Ele pode resolver os nossos problemas. Então, irmãos, aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus, porque ela conhecia Ele. Quando ela encontra aquela multidão, ela diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela diz Jesus, filho de Davi, ela está dizendo: eu te conheço, Jesus. Eu já ouvi falar do Senhor. Tu és o enviado de Deus. Aleluia. Então ela se declara para ele que ela já conhecia Ele, sabia quem Ele era, sabia o poder que tinha e tem nas mãos dele. Por isso ela estava ali pedindo socorro. Ela estava ali pedindo ajuda, precisando
jubilado. E ela sabia que ele tinha esse poder. Então, quando nós temos certeza em nossos corações a quem nós estamos servindo, mesmo em meio a sofrimentos, lutas, batalhas, nós temos certeza: Deus está comigo. Eu não vou perder essa batalha, não. O Senhor vence por mim. Deus está comigo para me dar vitória. E a palavra do Senhor nos ensina que em meio às provações dessa vida, nós não devemos abrir brecha para o inimigo trazer sobre nós acusações mentirosas, acusações falsas que Satanás só sabe fazer. Como assim? Olha o que a palavra está dizendo, 1 Pedro capítulo 4, verso 15: que nenhum de vós padeça como homicida. Quando estivermos enfrentando provações, lutas, dificuldade, não comece a se culpar, não. O inimigo, ele chega para você, ao teu ouvido, dizendo: você está passando por isso, é porque aquilo, é porque daquilo outro. Começa a trazer acusações, começa a trazer dúvida, e nós não podemos dar brecha para o inimigo. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremetesse em negócios alheios. O inimigo, ele traz 1001 acusações quando estamos vivendo momentos difíceis, momentos de provação, para tentar nos fazer desanimar de servir a Deus, de glorificar a Deus, de esperar dele para que o milagre aconteça. Então a palavra de Deus é bem clara a nos ensinar que nós devemos saber a quem nós estamos servindo, ao Deus que estamos servindo. Ele tem o poder para abençoar, mas ele tem o direito e o poder de provar também, e ele prova a nossa fé. Versículo 16: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica a Deus nessa parte. O Senhor está dizendo que nós devemos glorificar a Deus quando estamos vivendo momentos de embates, de lutas. Mas como glorificar Deus e por que glorificar Deus? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? A palavra do Senhor diz que nós devemos glorificar Deus, porque no momento que estamos padecendo com Cristo, manifesta-se em nós a glória de Deus. Estamos participando dos mesmos sofrimentos de Cristo. E se estamos padecendo os mesmos sofrimentos de Cristo, aí se cumpre a palavra: vós sois minhas testemunhas. Jesus disse: vós sois minhas testemunhas. Não foi só a mulher cananeia que viveu perseguições, lutas, dificuldades, não. Os homens do passado, os apóstolos, discípulos, patriarcas, todos enfrentaram batalhas terríveis e venceram no nome do Senhor, para deixar para nós testemunho. Aos Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vemos, porque pela fé os antigos alcançaram testemunhos. Os milagres que eles receberam testemunham a nós hoje, para que nós sejamos reprovados pela glória de Deus, através da palavra de Deus. Pedro, ele se regozijava e ele tinha ousadia para glorificar Deus em meio às tribulações, porque ele tinha certeza que no fim de tudo isso, ele tinha algo muito maior e melhor para receber.
1 Pedro capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro aqui está glorificando a Deus, porque no coração dele havia uma grande esperança que ele alcançaria no fim da sua carreira uma grande coroa, uma grande recompensa. Porque quando Jesus padeceu na cruz do Calvário, foi morto, sepultado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e quando estava acontecendo essa situação, estava havendo um processo de geração. Nós que éramos gentios, estava agora acontecendo uma transformação. Nós estávamos sendo gerados para uma viva esperança. Nós éramos gentios, hoje nós podemos ser chamados, somos chamados filhos de Deus. Tudo isso através da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então isso trazia uma grande alegria no coração de Pedro, e ele exclamava dizendo: bendito seja o Deus e Pai por todas essas coisas. Nós fomos gerados de novo para quê? E por quê? Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último dia. O que nós temos aprendido de Deus através da palavra, o que nós temos ouvido de Deus, que nos traz esperança, nós temos que guardar em nosso coração. Essa esperança não pode murchar. Essa esperança tem que permanecer viva em nosso coração, que nós temos uma herança incorruptível, estar com Deus para o dia da salvação. Nós temos uma herança a receber de Deus. É por isso que Pedro diz que vale a pena enfrentar as dificuldades, os problemas, situações adversas, porque temos uma herança incorruptível para receber de Deus. E isso já está prestes a se revelar. O versículo 6 diz que é necessário nós passarmos pela provação, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristado com várias tentações, mas para que a prova da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provada no fogo, se ache em perfeito louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando a igreja está sendo provada, a igreja está sendo purificada. No jejum, na oração, na adoração, no aquebrantamento, com as lágrimas, a igreja está sendo purificada. O ouro é purificado no fogo, e a igreja é purificada em meio ao fogo das provações, das lutas, das dificuldades. Tudo isso porque você, eu, nós temos uma herança a receber, e é algo que até hoje homem algum pôde contemplar. Pensamento nenhum subiu até lá, olhos nenhum viram, mas nós cremos pela palavra. É o que Deus tem preparado para nós. Vale a pena. Vale a pena vencer, vale a pena lutar, vale a pena passar pelos momentos difíceis glorificando a Deus. A Bíblia está dizendo que a prova da minha, da sua, da nossa fé é mais preciosa do que o ouro que é provado no fogo. Olha que maravilha o que Deus implantou em nós. Se nós começarmos a meditar na palavra de Deus,
como a palavra diz, você vai entender a realidade, que somos uma joia rara para Deus. Valemos mais do que todo este mundo. Jesus disse que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Você vale mais do que todo este mundo, com as suas maravilhas. E muitas das vezes o diabo ele quer tirar isso de nós. Você não vale, né? Não vale R$1.000, né? Mas o inimigo tenta roubar a nossa fé de todas as formas. É por isso que Jesus disse para nós olhai para mim e sereis salvos todo o termo do mundo. Isaías 45, verso 22. Olhai para mim, diz o Senhor. Porque se nós formos olhar para nós mesmos, nas nossas dificuldades, for ficar olhando a vida de um e de outro, nós vamos perder a fé. Porque a fé só vem de Deus. É somente Ele que conhece a mim por dentro e por fora. Somente Deus conhece cada um de vocês aqui por dentro e por fora. E por que Ele criou nós? Por que Ele nos fez? Para que Ele nos fez? O Senhor nos fez a imagem e a semelhança dEle. Olha que maravilha. Então por isso a palavra nos renova cada dia, para que nós possamos glorificar Deus, mesmo em meio às provações, porque a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro, que é provada no fogo e perece. E o Senhor ela vai aperfeiçoando a cada dia em nós. A mulher chega até Jesus, a mulher cananeia, conta o seu problema. Jesus olha e não responde nada. Ela começa a passar provação, mais do que já estava passando. Talvez ela chegava, contava o problema e Jesus rapidamente ia na casa dela, assim como ele saiu para ir na casa de Jairo, mas não, ele não respondeu nada. Em segundo lugar, os discípulos chegam e dizem: Senhor, manda essa mulher embora, porque ela não pertence ao nosso povo. Mais uma aprovação. Em terceiro lugar, ela repete tudo para Jesus: Jesus, tem misericórdia da minha filha, ela está endemoniada. Jesus olha para ela e diz assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, eu vim para os judeus, você não é judia, você não pertence ao meu povo. Mas tudo isso Jesus estava apenas provando a fé daquela mulher, porque ele sabia que ela tinha fé suficiente para vencer essa provação. Ela disse que conhecia Jesus, não disse? Ela disse que conhecia Jesus, Jesus, filho de Davi. Quer dizer, eu sei que tu és o enviado de Deus, então deixa Jesus provar. Quanto mais a sua fé é maior, mais provação, e mais bênção também, mais vitória também. Você pode ficar tranquilo que o Senhor não vai provar a sua fé além do que você suporta não, viu? Nunca. O Senhor não vai fazer isso com você, comigo, conosco, porque Ele sabe até onde nós podemos suportar. E quando Jesus, Ele diz para aquela mulher: ó mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Quer dizer, aos pobres ou aos estrangeiros. Aquela mulher já estava com a resposta na ponta da língua. Aquela mulher estava afiada, porque ela conhecia de verdade. Ela não conhecia só da boca para fora, não. Ela conhecia Jesus de verdade, a palavra. Aí ela veio com a resposta: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quando ela diz assim, Jesus, ele exclama dizendo: ó mulher, aleluia, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. Ele libera a palavra, ele libera o milagre, a palavra profética. E quando ele libera a palavra profética, aquela mulher segura a palavra, coloca no coração e sai correndo para casa, porque ela desejava ver a sua filha salva. Ela desejava ver a sua filha liberta. Ela não perguntou mais nada, não pediu mais nada, já foi direto correndo para casa, porque ela sabia que o milagre já tinha acontecido. Fé. A fé vem pelo ouvir
ouvir a palavra de Deus. Só a palavra de Deus tem poder de transmitir fé em nossos corações. Se ela estiver plantada em nossas vidas, a fé é renovada. Se a palavra de Deus estiver em nós, a fé é renovada. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. E quando a fé é renovada, Satanás ele tem que partir retirada, porque o milagre acontece, as portas se abrem, as enfermidades vão embora, e nós glorificamos o nome de Jesus, porque ele vive, ele é conosco, ele está conosco para operar maravilhas. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. Valorizemos a palavra de Deus, valorizemos ela, por mais simples que achamos que seja. Mas aqui está o poder, aqui está a glória. A mulher sai em direção à tua casa. Chegando lá, a sua filha está liberta, abençoada pelo poder da palavra de Deus. Aí a palavra diz, João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a palavra de Deus nos liberta. Se ela não conhecesse a palavra de Deus, quando Jesus falou assim, não é lícito pegar o pão dos filhos e deixar os cachorrinhos, se ela não conhecesse a palavra de Deus, eu creio que ela saía correndo embora, aborrecida. Isso aí que é Jesus? Não quero nem ver a cara dele. Ela não ia entender nada. Quando eu era novo convertido, eu não entendia. A primeira vez que eu ouvi essa mensagem, eu fiquei, Jesus chamando o povo de cachorro. Eu quase perdi a fé. Cheguei em casa, abri a Bíblia ali, e realmente, Jesus falou do cachorrinho. Mas depois eu ouvindo uma pregação de um certo homem de Deus, aí eu fui lá em Levítico, capítulo 23, verso 22, aí eu entendi tudo. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele deu a ordem para os seus discípulos, não, para Moisés, perdão, dizendo assim: quando cegar da cega da vossa terra, não acabarás de secar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua seca, para os pobres e para os estrangeiros. Levítico capítulo 23 e verso 22. Está vendo aí? Aquela mulher estava afiada na palavra. Foi por isso que Jesus provou ela assim. E por isso que é necessário nós examinarmos a palavra de Deus, porque senão nós podemos passar por momentos difíceis e com a chave da vitória nas mãos. A Bíblia, a palavra de Deus, é a chave que abre todas as portas. Eu tenho, você tem, nós temos essa chave em nossas mãos, e por ela nós estamos guardados e protegidos, viu? Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando dele, alinhado ao coração. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus.